Olá, boa tarde. Vamos fazer aí uma aula gravada, rápida. Eu hoje não vou ter condições de ministrar ela ao vivo à tarde. Eu estou com problemas de conexão com a internet e quando chove aqui ainda piora. Então, o nosso tema hoje é relação de trabalho. Quando nós olhamos para uma perspectiva histórica, nós podemos encontrar as famosas relações de trabalho predominantes na história da humanidade em determinados tempos históricos. E aí o que eu quero dizer com isso? Até já falamos, acho que nos nossos primeiros encontros, né? A experiência humana forjou, determinou que num dado momento histórico, uma forma de organização social, ela vai ser caracterizada por um arranjo entre trabalhadores, portanto não proprietários dos meios de produção, e aqueles proprietários dos meios de produção. E essa relação, né, em determinados momentos históricos, caracterizou uma determinada relação de trabalho que predominou. É essa predominância dessa relação de trabalho que vai determinar, digamos assim, a face da organização social. Desta feita, nós vamos ter, né, a sociedade escravista clássica, onde a relação de trabalho era entre escravo e senhor, portanto, o teor da obrigação era a escravidão. Nós vamos ter, né, a sociedade feudal, uma relação de trabalho entre o servo e o senhor feudal, portanto, o teor da obrigação, a servidão. Nessas duas formas de organização social, a relação de trabalho se dá, portanto, de forma impositiva, de forma coercitiva, né, a partir dessa obrigação, escravidão ou servidão, contra a vontade dos trabalhadores para satisfazer, evidentemente, a necessidade, né, uma certa necessidade e exigência de produção de excedente para a apropriação dos seus senhores. Na sociedade capitalista, nós vamos encontrar uma relação de trabalho entre trabalhadores, né, e empregadores, os patrões, e o teor da obrigação é o assalariamento. Nós já falamos que para que exista esse assalariamento tem que ter, portanto, a liberdade e a igualdade jurídica entre as partes, e essa relação de trabalho é firmada por um contrato, seja formal ou não formal, né? Então, na sociedade capitalista, né, e vamos tomar como referência essa perspectiva contemporânea, nós podemos encontrar diferentes formas de relação de trabalho, atentando que a predominante, portanto, aquela que vai nominar a organização social, é o assalariamento. Mas nós podemos encontrar não só relações de trabalho mais atrasadas, formas de trabalho mais atrasadas, mas também a gente pode encontrar, inclusive, formas que não são diferentes das atrasadas e da predominante, que a gente possa caracterizar como formas mais avançadas. Isso vai acontecer em toda a experiência humana, mas eu estou precisando para vocês, na sociedade capitalista contemporânea, para que vocês possam perceber melhor. Então nós temos a forma predominante, assalariamento, mas nós temos formas anteriores, né, que eu estou chamando atrasadas, como, por exemplo, né, a escravidão, ou o trabalho análogo à escravidão, que vocês veem toda hora falar na televisão. Nós vamos ter outras formas que a gente considera, ou chama de pré-capitalistas, como a parceria, né, a trabalhar por diárias, né, que são as formas pré-capitalistas, sobretudo nos arranjos produtivos da zona rural. Mas nós também podemos encontrar, ao lado desse trabalho análogo à escravidão, né, as diferentes formas de parcerias, né, meia, terça, quarta, né, ao lado do assalariamento, nós podemos encontrar formas mais, digamos, mais modernas, mais evoluídas, né,
E aí algumas já estão postas no cenário, né, produtivo. A exemplo da autogestão, onde a forma de relação se dá de forma circular, né, baseado no trabalho coletivo, sem a presença de empregador. Se não tem empregador, nós já descaracterizamos, portanto, a forma predominante, que é a questão do assalariamento, né? A questão da relação de emprego. Então, não tendo empregador, então já se dilui aí essa tipologia. E, sobretudo, colegas, nesse momento, né, de pandemia, que ela traz uma série de flexibilizações nas relações de trabalho, que nós veremos isso para frente, né, trazendo alguns arranjos importantes a partir da não necessidade da presença física, do trabalho remoto, enfim. Há uma modificação importante, né, no aparato e no cenário das relações predominantes, como hoje nós estamos acostumados, né, a caracterizar e a desejar, que é a forma tradicional do assalariamento baseada numa relação de emprego, certo? Então, quando a gente fala numa forma de organização social, a gente está olhando para a forma predominante da relação de trabalho nessa organização social, né? Na sociedade capitalista, portanto, a forma predominante é o assalariamento e baseada na relação de emprego. Então, assim, a relação de emprego, que é a base de proteção das leis trabalhistas no Brasil, portanto, é a base de atuação da Justiça do Trabalho, a relação de emprego é uma forma de relação de trabalho. É a forma, portanto, típica da sociedade capitalista, né, que se baseia no assalariamento. E essa forma, né, ela é caracterizada no aparato de leis trabalhistas, na CLT, no artigo 3º, que vai caracterizar aí, né, a relação de emprego estabelecida como uma relação jurídica entre empregado, que necessariamente tem que ser pessoa física, né, pessoa física. Um dos requisitos da relação de emprego, a gente vai já ver, é a pessoalidade. Então, a relação jurídica entre uma pessoa física, o empregado, e o empregador, né, que desenvolve uma determinada atividade econômica. Esse empregador tanto pode ser uma pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica. Atentem que nesse conceito, né, elaborado pelo artigo 3º da CLT sobre relação de emprego, é importante frisar que o empregado é necessariamente pessoa física, certo? E é essa relação de emprego, como eu disse, que é amparada pelas leis trabalhistas. Por que é ela que é amparada, né, pelo aparato de proteção, vamos dizer assim? Por ser ela a predominante da forma de organização social. E as outras relações de trabalho ficam desamparadas? Não. Né? O aparato jurídico trabalhista, ele recepciona as outras relações de trabalho, sim, inclusive traz em leis, né, decretos específicos caracterizando as outras formas de relações de trabalho, embora essas relações de trabalho, em regra, elas, quando acionadas às justiças, elas caiam lá na justiça comum, né? A não ser que você pleiteie a legitimação do vínculo, aí vem para a justiça do trabalho. Mas, em regra, na justiça do trabalho, como eu disse, o amparo fica a cargo, né, da relação de emprego. Então, mas para que a justiça do trabalho, né, recepcione uma demanda, seja de empregado, seja de empregador, vocês sabem que ambas as partes podem acionar a Justiça do Trabalho, né? E para que a Justiça emita, de fato, um parecer sobre a litigância, sobre a demanda, é preciso que encontre na relação jurídica, né, os requisitos
que caracterizam aquela relação com uma relação de emprego. Então, é muito comum, em algumas questões, demandas, sobretudo por parte do empregado, não ser recepcionado na justiça, porque a justiça percebe que ali não estavam presentes os requisitos para caracterizar aquela relação como uma relação de emprego. Às vezes, muita gente, inclusive o pessoal alguns advogados iniciantes, enfim, que não atentam, confundem relação de trabalho com relação de emprego. E às vezes acionam a Justiça do Trabalho, né, uma determinada demanda que é do campo da relação de trabalho e não da relação de emprego. Relação de emprego, Justiça de Trabalho. Relação de trabalho, outras, né, Justiça comum. Certo? Então, para que eu perceba, né, para que eu caracterize se há de fato uma relação de emprego, você tem que atentar para os requisitos. Né? Isso, toda a doutrina coloca isso muito bem. Né? Quando vocês forem fazer a tarefa aí, se vocês jogarem no Google, né? Eu tenho observado que vocês têm, até por recomendação minha, têm jogado no Google, né? Observem que vai aparecer muito, né, essa questão da diferença entre relação de trabalho, relação de emprego, etc. e tal. E vai aparecer, inclusive, a necessidade de se observar, né, esse convite de necessidade de se observar se estão presentes na relação os requisitos que possam caracterizar, né, portanto, essa relação como uma relação de emprego. A primeira é a questão da pessoalidade, por isso que eu falei para vocês, né, que é a questão do artigo 3 da CLT, que caracteriza essa relação. E aí o chamamento para a pessoa física. Então, a relação ela tem que se embasar nesse caráter pessoal. Quando o empregador, né, contrata, estabelece esse vínculo de relação, ele estabelece com uma pessoa física e uma pessoa precisa. Então, eu estou contratando você, não é outra pessoa. Estou contratando A, não é B nem C. Né? Então, assim, você que assume as responsabilidades. E você não pode transferir para outros as suas responsabilidades frente ao seu empregador. Né? É claro que em algumas relações de trabalho, sobretudo aquelas bem flexíveis, né, de diarista, seja, de parcerias, etc., você, eu não posso ir, então meu irmão vai no meu lugar, parará, resolve. Né? Esses arranjos são possíveis, né, nas relações de trabalho, mas em relação de emprego, o empregador contrata você. Então, se você hoje não pode ir trabalhar, você não tem que mandar seu irmão, seu marido, etc. e tal, né? É a questão da relação de pessoalidade, né? É um vínculo com a pessoa. Um outro requisito é a questão da natureza, e aí a gente coloca sempre isso, que a natureza dessa relação jurídica, ela não é eventual, né? O serviço prestado pela pessoa tem que ser de caráter sistêmico e atrelado diretamente à atividade econômica do empregador, né? Então, tem que ter continuidade no processo. Observe que uma das questões que envolveu aí a questão da legalização do emprego doméstico, né, é a tornar o serviço rotineiro, a continuidade do serviço. Né? Tanto é que prevaleceu a ideia de que se é só até 2 vezes na semana, não caracteriza uma relação de emprego. Né? Mas se é mais de 2 dias, o trabalhador, a trabalhadora já pode acionar a Justiça do Trabalho. Então, é tornar-se rotineiro, né? Uma atividade sistemática é que vai caracterizar uma relação de emprego. Então, não pode haver eventualidade na prestação de serviço. Se eu presto esse serviço de vez em quando, né? Então não é emprego, é relação de trabalho. Não, uma questão de eventos, é uma empresa de eventos. Né? Então ela produz eventos de vez em quando. Então, quando ela produz esses eventos, ela vai contratar determinados trabalhadores para aquela noite, para aquele serviço, etc. Não, né? Embora a natureza da empresa seja fazer eventos, mas a relação com o trabalhador ela não é fixa, ela é contratada pontualmente. Certo?
Um outro requisito importante é a questão da onerosidade, né? Se é uma relação de emprego e o trabalhador está no mercado de trabalho vendendo a sua força de trabalho, né? E ele vende por não ter acesso, né, a uma base autônoma de sustentação de si e da sua família, né? Portanto, ele não tem a propriedade do meio de produção, ele vende porque ele tem uma determinada necessidade, que é oferir renda para, com a renda, consumir aquilo que ele necessita. Então, a relação de emprego, ela tem que garantir, né, o teor da obrigação predominante, que é o salário. Então, essa relação de emprego, ela não pode ser... O trabalhador tem que ser remunerado. E é remunerado pelo salário. Então, tem que haver uma remuneração do trabalhador. E repito, a remuneração na relação de emprego é ele receber o salário. Nas relações outras de trabalho, também tem que haver uma remuneração, embora exista trabalho não remunerado, né? Exemplo do trabalho doméstico, trabalho voluntário, enfim. Mas na relação de emprego, é obrigatoriamente uma relação onerosa, tem que haver remuneração do trabalhador. E o nome dessa remuneração é salário. E outro requisito que está posto lá no artigo 3º é a subordinação. Há uma subordinação entre o empregado e um empregador. Há uma sujeição, né? No sentido de que ele atende, nesse requisito, ele responde a uma hierarquia no processo de trabalho, né? Então, o empregado está sujeito, ele é subordinado a quem? O empregador, né? Ao seu empregador. Há, portanto, uma sujeição. E essa sujeição, essa subordinação está diretamente atrelada à questão, né, da relação jurídica, ao contrato, né, estabelecido, seja formal ou não, né, que se estabelece por esse vínculo jurídico que eu estou chamando aqui de obrigação, que é o assalariamento. Eu, enquanto trabalhador, me sujeito ao meu empregador, né? Para que eu possa, portanto, receber o meu salário, cumprir com a minha tarefa todos os dias, eu mesmo cumprir com as minhas tarefas todos os dias, respeitando aí toda uma estrutura de hierarquia. Então, uma relação de emprego tem que ter esses requisitos presentes. Se não tem esses requisitos, todos eles presentes, eu não posso caracterizar essa relação jurídica como uma relação de emprego. Pessoalidade, né, a questão da não eventualidade do serviço, né, a onerosidade, portanto, uma remuneração do trabalhador, e essa subordinação, essa sujeição. Tem que haver isso para ser caracterizado como uma relação de emprego. Repito, a relação de emprego é a base de proteção das leis trabalhistas no Brasil, né? É para essa relação de emprego que se volta todos os direitos, 13º, férias, afastamento e tudo mais que a gente vai ver depois com pagar, certo? Mas ao lado dessa relação de emprego, que é, portanto, a forma predominante do sistema capitalista, hoje pode ser que mude logo por conta dessa flexibilização trazida pela pandemia e os novos formatos, né, de remuneração e de realização de trabalho. Mas ainda predomina no nosso ordenamento e na própria sociedade, né, a relação de emprego, o assalariamento, como uma relação predominante. Mas a lei trabalhista, o conjunto de leis trabalhistas, elas recepcionam outras relações de trabalho, né? Outras relações de trabalho, como eu já falei, que aparecem no ordenamento jurídico e que a lei toma para si uma certa responsabilidade de proteção do trabalhador, né? E aí nós vamos encontrar vários, como a questão do trabalho autônomo, o trabalho avulso, o trabalho eventual, a relação de emprego é não eventual, o trabalho eventual, o trabalho temporário, o trabalho voluntário, o estágio, as diaristas, enfim.
né? Então, ao lado da relação de emprego, existe um conjunto de outras relações de trabalho que, né, a legislação brasileira recepciona, embora seja a relação de emprego a base dos direitos, tá bom? Então eu vou postar a atividade e será sobre esse assunto, relação de emprego, né, relações de trabalho. E eu já adiantando, eu vou pedir então a caracterização segundo o ordenamento jurídico brasileiro sobre essas relações de trabalho. Então, essas que eu falei para vocês aí, né, o trabalho eventual, o autônomo, né, o temporário, enfim. Mas eu vou especificar isso na atividade, né? Um bom dia, uma boa semana para vocês.